Futebolaço, Dieguinho na área, galera, como sempre trazendo as informações do Vascão da Gama para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, dá aquela moral, se inscreva aí para não perder nada que rola no dia a dia do Vascão. Aproveita para seguir o meu perfil oficial no Instagram e dá aquela moral também e segue a lojinha do Futebolaço. Se você tem um sonho de adquirir camisas do Vascão da Gama especial, camisas usadas e mais antigas, entre em contato com a gente. Se você tem uma camisa bacana aí também que você não tá usando e aí tá em bom estado, engordou, quer fazer uma graninha, entre em contato com a gente, manda um direct lá na lojinha do Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom? Lojinha do Futebolaço é a lojinha que está realizando sonhos em todo o Brasil. Dito isso, minha galera, vamos às informações. Primeiro, queria trazer um fato curioso para vocês. A gente informou a renovação de contrato do Philippe Coutinho. Ele passa nessa renovação de contrato vestir a camisa 10 que era do Dimitri Payet. E dentro do número 10 vai ter um autógrafo do Roberto Dinamite. Na camisa anterior da temporada passada, o número 10 tinha o Roberto Dinamite passando por dentro do número 10 e um patch com o rosto do Roberto ficava somente no jogador que usa a camisa número 10, e agora não. Nessa temporada vai ter o autógrafo do Roberto Dinamite dentro do número 10, que vai ser ostentado agora por Philippe Coutinho. Falando sobre camisa 10, dois detalhes curiosos que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, desde o Evander em 2018, o Vasco não tem um camisa 10 oriundo da base. Então, depois aí de 7 temporadas, o Vasco volta a ter um cria da base, um jogador formado na nossa base, envergando a nossa camisa número 10. E o GE fez um levantamento bem legal, desde o Roberto Dinamite, todos os camisas 10 do Vasco. E olha, galera, vai dar uma docinha no seu coração, que eu vou começar em 93, que é o ano, inclusive, que eu nasci, e vou fechar em 2025. Você vai ver como o nível vai dar uma caída. Vai ter um número de camisas 10 bem bacana por um período, e depois a coisa dá uma rateada. E eu vou pedir para vocês deixarem no final dessa galera aí, se você não lembrava de algum deles e qual é o seu camisa 10 favorito. 93, tivemos alguns camisas 10. A camisa 10 do Vasco passou na mão do Bismarck, do Carlos Alberto Dias e do Ian. 94, a camisa do Vasco passou na mão do Denner e do William. 95, a camisa do Vasco número 10 passou na mão do Gian e do Ian. 96, a camisa do Vasco passeou entre as mãos do Assis, do Valber e do Edmundo. Para quem não sabe, o Assis é irmão do Ronaldinho Gaúcho, foi um baita jogador de futebol também e hoje é seu empresário. 97 foi o Edmundo, 98 foi o Wagner, 99 ficou ali entre o Ramon e o Edmundo. Quando o Edmundo volta, o Ramon cede a camisa 10 para ele. 2000, o Edmundo, Juninho Paulista e Pedrinho, os três, cada um no período ele vestiu a camisa 10. O Edmundo no começo do ano, pós-mundial ali, ele meteu o pé e aí o Juninho Paulista assumiu. Mas, por exemplo, na Mercosul, na final, quem tá usando a 10 não é o Juninho Paulista, é o Pedrinho. Já na João Avelange, no final, quem tá usando a 10 é o Juninho Paulista e não mais o Pedrinho. 2001, o Juninho Paulista e aí depois o Léo Lima. 2002, Felipe e Ramon Menezes. 2003, Petkovic, Léo Lima e Edmundo. 2004, Beto e Petkovic. Até aqui dá para dizer que a gente vinha num nível muito alto, né? Alguns períodos ali, alguns jogadores importantes com muito destaque subindo da base, como Gian, Ian, né? Mas a gente normalmente mantendo uma hierarquia de nomes muito pesados. Aí aqui a coisa começa a dar uma rateada. 2005, Alain Delon, Marco Brito, Fernandinho e Moraes. Para mim, dos 4, o melhor disparado é o Moraes, que foi a minha primeira referência, inclusive no Vasco. Respeita aí a minha história. Tem uma galera mais antiga aí que fica bolada, mas a minha primeira referência no Vasco é o Moraes. 2006, Moraes e Ramon revezam ali a camisa 10. O Ramon tem um retorno ali ao Vasco. 2007, Moraes e Perdigão. 2008, Edmundo, né? O ano de encerramento da carreira do Edmundo. O Vasco é semifinalista da Copa do Brasil, porém acaba rebaixado pela primeira vez. 2009, o Jefferson. 2010, Dodô e Zé Roberto, aí foi bacana. 2011, Diego Souza. 2012, Diego Souza e Carlos Alberto, porra, lindo também.
2013, Carlos Alberto e Pedro Ken. 2014, Douglas, que tem uma passagem muito boa no Vasco, diga-se de passagem. Gostei muito do Douglinho Cachaça, um cara que representou bem nossa camisa. 2015, aí, meu amigo, Marcinho e John Clay. Até o Nenê fala, para com isso aí, pelo amor de Deus. Essa camisa 10 tem que ter um nome de respeito. E o Nenê no segundo semestre assume a mesma. 2016, 17 inteiro fica com o Nenê. 2018, o Evander, que foi o último cria da base a vestir essa 10. 2019, Bruno César chegou com muita expectativa, grande passagem no Corinthians, também estava jogando em clubes importantes em Portugal, no Sport, havia feito gol em Champions League contra o Real Madrid, mas no Vasco, já estava no momento de descida da carreira. 2020, Benítez, foi muito bem com a nossa camisa 10. 2021, Morato, né, cara? Aí, meu amigo. Aí você vê que literalmente foi o pior ano da história do Vasco. O Morato vestiu a nossa 10, 22 volta para a mão do Nenê, 22 e 23 começa com o Nenê, termina o ano na mão do Payet, 2024 inteiro Payet, 2025 agora esse meio a meio. Começou com o Payet e vai terminar com o Coutinho. Então eu quero te ouvir, deixa aqui embaixo nos comentários algum desses jogadores você não lembrava que tinha vestido a camisa 10 do Vasco, e dentre todos esses atletas, qual foi o seu camisa 10 favorito? Esses são todos os camisa 10 do Vasco pós Roberto Dinamite, e fiz questão também de registrar para vocês aí a homenagem que vai ter de novo nessa temporada ao Roberto, e de que desde o Evander em 2018 nenhum jogador formado na base do Vasco vestia essa camisa número 10. Quero te ouvir, deixa aqui embaixo nos comentários. Vou virar a chave agora e vou para um outro assunto antes. Lembrar vocês que a Gigante da Colina Recreio, nossa parceira aqui no canal Futebolaço, olha que camisa linda e espetacular. Você pode estar adquirindo com eles. Eles enviam para todo o Brasil. O link deles está aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá no site. Tem vários produtos em promoção nesse momento. Usando o meu cupom Dieguinho10, você ainda ganha 10% de desconto. Acabou de chegar o agasalho novo que está lindíssimo. Entre em contato com eles. Só itens de lançamento que não tem um desconto, tá? Mas fala que veio do canal Futebolaço que eles vão te dar a maior atenção. Gigante da Colina Recreio, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Galera, vamos virar a chave agora e vamos falar de outro assunto. Qual o assunto que você quer falar, Dieguinho? O Vasco recebeu uma visita ilustre do primeiro-ministro do Vietnã, e eu vou trazer mais detalhes para vocês numa matéria que o próprio Vietnã mais fez. Tá? Eu traduzi aqui do espanhol para o português para a gente trazer mais detalhes, que é bem rico. E é curioso entender o que o primeiro-ministro do Vietnã está fazendo no Vasco. Vocês vão entender aqui agora. Peço perdão, de repente, a pronúncia. Não sou a pessoa mais indicada para falar vietnamita, mas vamos lá. O primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, eu acho que é assim que fala, acompanhado de sua esposa, visitou o Vasco da Gama Futebol Clube. Cometeram uma gafe, Clube de Regatas Vasco da Gama, mas vou perdoar aí a galera lá do Vietnã. No Rio de Janeiro, em 5 de julho, como parte de sua viagem ao Brasil para participar da cúpula dos BRICS e cumprir uma agenda bilateral. Dia 5 foi ontem, né? Famoso aí sábado, beleza? Então, o primeiro-ministro do Vietnã está vindo ao Brasil para participar de uma reunião dos BRICS, e ele aproveitou também para ver outras questões do futebol, e aí o Vasco se encaixa, vocês vão entender. Durante a visita, o líder vietnamita e sua esposa percorreram o salão histórico do clube e o estádio de São Januário, principal recinto esportivo do time, com capacidade para 25 mil espectadores. Pham Minh Chinh expressou sua admiração pela rica história desenvolvida e conquistas significativas do clube. Fundado em 1898 e originalmente dedicado ao remo, o Vasco da Gama, que leva o nome do explorador português, expandiu suas atividades para outros esportes, como basquete, natação e principalmente o futebol. O Vasco é um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil e da América do Sul, com 65 títulos conquistados. É bem mais, tá? Mas a matéria diz 65. Entre eles estão 4 campeonatos brasileiros, uma Copa Nacional, que seria a Copa do Brasil, e mais de 20 títulos do Campeonato Carioca. Em nível internacional, conquistou a Copa Libertadores, o Campeonato Sul-Americano e foi vice-campeão mundial de clubes. Mais uma correção, a gente é bi-vice-campeão mundial. A gente perdeu uma final para o Real Madrid e outra para o Corinthians.
Entre suas figuras históricas estão lendas como Roberto Dinamite, Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Bebeto e Mauro Galvão. Isso aqui eu queria fazer um primeiro comentário. A gente fala muito da galeria de ídolos do Vasco e não cita o Bebeto. Bebeto, que é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, e eu vejo pouca gente citando o Bebeto. Tem gente que se demora e nem lembra que o Bebeto jogou no Vasco, não era nascido na época. O Bebeto, à época, foi uma transação assim surreal. Ele no auge voando no Flamengo, após ter sido campeão brasileiro, etc. O Vasco foi lá e trouxe. O Eurico Miranda foi fundamental nisso e conseguiu arrancar o Bebeto do Flamengo e trazer ele pro Vasco no auge. É como se hoje o Vasco fosse lá no Flamengo e contratasse o Arrascaeta. É mais ou menos isso, tá? Mas enfim, poucas pessoas eu vejo falando aí sobre o Bebeto no Vasco. Mas a matéria o cita aqui. O primeiro-ministro afirmou que o Vasco da Gama é parte essencial da vida, não só no Rio de Janeiro, mas também para os fãs de futebol em todo o mundo. Além do seu legado esportivo, o clube também é um símbolo da luta contra o racismo e da promoção do multiculturalismo, com uma filosofia de futebol de base, um esporte não só para ricos, mas para todos. Nesse sentido, Famichin enfatizou que todos devem ter igual acesso ao esporte em geral. E aí é bacana, cara, que a gente está vendo aqui uma matéria lá do Vietnã falando do Vasco e reconhecendo a nossa história e como o Vasco é reconhecido mundo afora. É bem bacana a gente ver a nossa história sendo reconhecida não apenas como um clube de futebol. O líder vietnamita enfatizou que essa visão de futebol também reflete o espírito e a identidade cultural do Brasil e que traça fortes paralelos com a cultura do Vietnã, sempre ofensivo, dedicado, apaixonado e inteligente. Para ele, competir e vencer são importantes, mas jogar com dedicação, gostar do jogo e compartilhar valores são ainda mais importantes. Durante a visita ao estádio, Famichin e sua esposa receberam uma camisa oficial do clube como presente e, em troca, ofereceram uma camisa do Hanoi Futebol Clube. Famichin enfatizou que vários jogadores de futebol brasileiros jogaram por times vietnamitas, contribuindo para o sucesso desses clubes, alguns dos quais conquistaram grandes campeonatos. Ele também destacou a paixão do povo vietnamita pelo futebol e sua admiração pelo estilo brasileiro, que ele chamou de um verdadeiro samba de campo. Ele enfatizou que o potencial de cooperação entre os dois países na cultura e no esporte, especialmente em modalidade de alto rendimento como o futebol, é enorme. O primeiro-ministro propôs tanto o Brasil quanto o Vasco da Gama fortaleçam a colaboração com o Vietnã em áreas como desenvolvimento de jogadores, desenvolvimento de habilidades físicas e técnicas, fortalecimento da gestão esportiva, construção de marca, arrecadação de fundos, organização de torneios e intercâmbios de jogadores entre as duas nações. Então há um interesse por parte do primeiro-ministro do Vietnã de ter uma proximidade com o futebol brasileiro e especialmente com o Vasco, entendendo que pode ter um intercâmbio entre os dois países e entre o Vasco, né, individualmente falando aqui, com o Vietnã para ajudar a desenvolver e promover o futebol local. Achei bem bacana, curioso. Recentemente, pouco menos de um ano atrás, o Payet foi convidado para um evento onde o presidente da França, o Emmanuel Macron, teve aqui no Brasil e o Payet foi convidado para poder participar do encontro. Então é a segunda vez de maneira recente que de uma certa forma o Vasco está envolvido em grandes eventos aí diplomáticos e internacional. Bacana o Vasco ter sido escolhido para receber essa visita aí. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham aí de toda essa situação. Galera, uma nota curta aqui e eu encerro. Acabei falando do cancelamento do amistoso, mas faltou uma informação. O Vasco recebeu a parte dele do acordo para poder jogar o amistoso, porém a informação que a gente teve é que os organizadores do evento acabaram não honrando o compromisso com o Montevideo Wanderers. E foi eles que falaram, ó, cara, os caras não me pagaram, também não me deram garantia, não vou não. E aí ficou até naquela discussão, o Vasco ainda tentou ajudar ali na situação, mas eles ficaram, a gente vai viajar nessas condições não. E aí, num acordo entre os clubes, eles decidiram fazer o anúncio oficial de que o evento estava cancelado. Tem muita gente revoltada e reclamando
na situação do cancelamento. As organizadas, inclusive, do Vasco, lá do Rio Grande do Norte, emitiram nota. Vi até o líder da, salvo engano, da Ira Jovem, com razão, xingando pra caramba, fazendo um desabafo dele no Instagram de maneira correta, né? Da raiva deles, né, cara? Não só da frustração de, pô, quantos anos o Vasco não joga no Rio Grande do Norte? O sonho de ver teu clube do coração. E não é só ver, né, cara? Tem dinheiro envolvido, tem tempo, tem amor, tem paixão, tem trabalho. Teve confecção de bandeiras, teve gente de locais longes que comprou passagem aérea, hospedagem, foi para lá para poder ver o jogo. Graças a Deus, Natal é absurdamente lindo. Inclusive, eu passei minha lua de mel, inclusive no hotel que o Vasco vai ficar hospedado, o Ocean Palace. E, cara, Natal é incrível. Menos mal que a galera que adquiriu ali a passagem e hospedagem vai poder aproveitar uma das capitais mais lindas do nosso país. Mas vamos supor que fosse no local mais afastado, que não tem tanta coisa para se fazer de turismo, o estrago era ainda maior. Fica a frustração de não ver o jogo, mas pelo menos a galera vai poder ir em Pipa, no próprio Natal, né, conhecer o Cajueiro, toda aquela região ali, as dunas, e pelo menos poder curtir o lugar. Mas que, pô, é uma frustração, tá bom? Então tô trazendo esse lado da informação que faltou trazer para vocês aqui, beleza? Então é isso, galera. Eu encerro com vocês a nossa segunda edição. Amanhã eu volto com o nosso primeiro vídeo do dia. Um beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. Tamo junto!